Boa tarde, pessoal. Meu nome é Stephanie. Vamos para mais uma atividade da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nessa atividade, a gente vai falar de escritas criativas e não criativas em diálogos digitais. E para isso, eu apresento para vocês a Graziele Batista Gonzaga, que é professora no Colégio Santa Maria. Está com você a palavra, Graziele. Boa tarde, obrigada, Stephanie. Eu sou professora, né, do Colégio Santa Maria, Minas. Eu também faço doutorado em literatura moderna e contemporânea pelo programa programa de estudos literários da UFMG. Mas no Colégio Santa Maria eu atuo em 3 disciplinas diferentes, né? Redação, literatura e língua portuguesa. Esse trabalho, então, surgiu das minhas atividades, principalmente com a aula de redação, né, com as aulas remotas, em que eu comecei, né, a trabalhar muito, eu e os alunos começamos a fazer algumas produções textuais, principalmente nesse momento, né, de distanciamento físico com as aulas remotas. Com essas aulas remotas ficaria muito difícil ter aulas atrativas. E aí eu comecei a fazer algumas oficinas, alguns desafios e que saíram alguns textos. Eu montei, então, um site, né? Como se fosse uma espécie de blog, uma espécie mesmo de exposição que eu vou compartilhar com vocês agora. Vou passando e vou explicando. Bom, eu montei, então, um blog chamado Escritas em Diálogos, que eu considero como se fosse uma exposição mesmo do trabalho dos meus alunos, principalmente alunos do 9º ano, né, do ensino fundamental do Colégio Santa Maria, Minas, Unidade Betim. Esse trabalho inicial que eu coloquei algumas propostas aqui, eles surgiram, então, nessas aulas remotas, né, como eu já disse. Algumas colagens foram feitas por mim, porque eu tenho costume, durante as minhas aulas, também produzir textos. Eu produzi muito mais texto nas aulas remotas do que nas aulas presenciais. Eu acabei fazendo texto junto com eles. Então, essas escritas em diálogos é fruto dessas diferentes aulas, principalmente com o ensino fundamental. E a partir dessas produções de escritas criativas ou não criativas, porque nós temos aqui releituras, algumas apropriações, colagens, eles puderam, então, materializar, às vezes, sentimentos, vontade de temas que eles queriam falar, né? E aí fazer uma reflexão mesmo do que estava acontecendo. Com as aulas remotas, a gente teve que usar a tecnologia. Só que eu coloco essa questão do contraste, por quê? Mesmo usando tecnologias, a gente tem que pensar que muitos ainda não sabem usar. E eles continuaram ainda com trabalhos manuais, que eu acho até plausível também e é fundamental, né, nesse caso, mesmo em aulas remotas. Mas, assim, os formatos, os modos de enviar os trabalhos, né, nós trabalhamos com uma plataforma, então a entrega desses trabalhos, às vezes foram... eu coloquei no mesmo modo que eles mandaram, ou por foto, alguns fizeram vídeos e tudo. Então, esse meio digital possibilitou a gente reconstruir esses textos, né, e também pensar a palavra em várias possibilidades. Desde enumerações que eles fizeram, eu não coloquei aqui todas, a gente fez enumerações de reflexão sobre saudade, né, saudade do que a gente estava vivendo, longe das aulas presenciais. Alguns alunos também usavam aplicativos, daqui a pouco eu vou mostrar, usaram aplicativos para criar textos com nuvens, né? Textos em formato de nuvens de palavras, e aí eles puderam fazer esse processo, fica parecendo uma poesia visual. E aqui eu falo um pouquinho, falo de dialogar, diferentes processos, tanto tecnológico como manual, e mergulhar mesmo nesse universo virtual, pensando que eles podiam fazer vídeos, tirar fotos, eles também podiam, né, criar com o Word, eles usaram também o Canvas, né, que acaba sendo um boom aí por causa de rede social. É engraçado que uma mandou um trabalho no formato de vídeo do TikTok. Então, esses formatos foram bem amplos. Eu não coloquei todos os trabalhos dos alunos, os que estão aqui têm autorização deles, né? Alguns não estão com nomes, porque eles não gostam, realmente eles querem ficar nessa parte do anonimato.
Mas o mais interessante desse trabalho feito é a questão do contraste entre tecnologia, e você poder usar as tecnologias e você usar também a parte manual. Essa diversidade que eu acho que acaba enriquecendo o trabalho da escrita. Eles não ficaram somente com trabalhos produzidos, por exemplo, ou só no Word, ou em ou mandar alguma coisa por e-mail. Eles usam também muito bloco de notas, né? Eu acabei não colocando, tem alunos que fazem trabalhos, eles assistem aulas em celulares, eles acabam fazendo também no celular, e às vezes também a questão da foto. Então a gente tem uma reflexão muito forte dessa materialização do texto. Ele faz no caderno, mas ele acaba tendo que usar a tecnologia, ele tem que mandar a foto daquele texto, né? Como a gente vê aqui, um trabalho de fanzine. Eu vou falar primeiro de uma coisa que exatamente uma turma gostou de fazer, porque tem trabalhos aqui que cada turma fez, funcionou de um jeito. Tem uma turma exatamente do nono ano que adora usar aplicativo de nuvem de palavras. Tem um grupo de meninas que acho que elas acham fantástico usar, porque dá um formato, dá uma visibilidade diferente para o texto delas. Então, ao invés delas fazerem no caderno, como a gente fez até em aula presencial, porque a gente teve aula até março, elas preferiram fazer no computador. E aí, aqui, né, no Sway, a gente permite fazer esse folheamento. Então, são vários trabalhos, alguns sobre paz e outros sobre rap, que eles fizeram de dois momentos diferentes. Aí, aqui num trabalho voltado para a questão de preconceito, porque era um trabalho de arte que eles fizeram, né? E aí, o de paz também. Então, isso foi feito nas aulas desculpa, de redação, eu dou aula para 3 matérias, eu fico doidinha. Nas aulas de redação em que eles puderam, então, criar. Então, essa é uma possibilidade que eles fizeram. Outra possibilidade, né, é pensar mesmo nesses ambientes virtuais, pensar a escrita manual, de experimentar, pensar, criar, planejar e compartilhar, que eu acho que foi muito, que eu tive muitos trabalhos satisfatórios dessa escrita criativa, foi o fanzine. Eles fizeram, e o fanzine foi um trabalho que foi pensado para ser avaliativo. Ao invés de fazer uma redação, né, na primeira parte, no primeiro semestre, né, logo no início, acho que eles fizeram em junho. Eu pensei de fazer um fanzine, porque eles colocariam todos os gêneros que nós tínhamos trabalhado em um texto, e eu poderia avaliar como se fosse até uma pasta de redação, num formato diferente. Aqui uma aluna fez, então, fanzine manualmente, mas vários fizeram de vários formatos, né? Aqui tem outros fanzines, e eles tiveram a possibilidade de escolher os temas do fanzine. O tema foi livre, só o gênero, que aí ficou fechado. Eu passei alguns gêneros que eu pedi, mas eu dei muita liberdade deles criarem do formato que eles queriam. Então, normalmente, os temas ou era racismo, ou era feminismo, ou era sobre a Covid. E aqui tem um trabalho também que fala de hábitos alimentares. Então, teve uma diversidade muito grande. Essa menina que fez sobre o Covid, né? O trabalho dela, ela tirou foto e mandou. Aqui a outra fez sobre a questão do feminismo, com colagem, mas aí sempre naquele pensamento, ela fez de forma manual, mas ela tirou foto e enviou, né, na plataforma, então acabou ela tendo que usar algum recurso tecnológico, se a gente for pensar. A minha área não é uma área de pensando assim, de ciências exatas ou biológicas, né, é a minha área de linguagens, então tem várias coisas que realmente, assim, eu uso a tecnologia, mas eu não tenho um aprofundamento. Aqui foi um vídeo que uma aluna fez, eu não vou passar com o som, porque tem a voz dela, eu vou passar somente o que ela né, produziu. Ela fez o fanzine e depois ainda materializou em um vídeo. Então, ela fez em... Vamos colocar. Aqui ela explica, né, que ela fez o processo de colagem e usando, né, os recursos que ela tinha em casa. Posteriormente aqui, ela fez uma colagem também de selecionar alguns textos, no caso aqui a notícia. E aí ela fez também um comentário. Aqui
ela colocou, né, uma charge, também fez um comentário. Ela criou um poema sobre fake news. E aqui ela fez um poema, ela preferiu não fazer um poema visual, né? Porque eu trabalho muito com a questão da escrita, com a questão da visualidade. No caso, ela fez de outro formato. E aí ela pegou de novo uma charge, porque era um gênero que a gente estava trabalhando, então ela fez um processo de montagem. E aí ela escolheu esse texto principalmente por causa da crítica, né, que ela retirou esse texto. Por isso que a ideia também de apropriação, eles acabam apropriando textos de outros lugares, mas eles referenciaram a fonte e tal. Aí, no caso, então, ela fez esse fanzine, né, com alguns elementos que, né, foram solicitados, e aí ela filmou para explicar. Alguns alunos têm feito muito isso, eles fazem textos, ou eles gravam podcasts, né, no caso, ou eles gravam um vídeo explicando para o professor qual foi o processo de concepção do texto. Então, além do processo de escrita, a gente tem um processo de concepção, ainda tem, às vezes, explicação do processo de edição. Então, não é só a questão do resultado final, tem alguns alunos que gostam de passar essa questão do processo mesmo, de fazer a explicação. Aqui tem outros fanzines que as meninas fizeram, alguns em formato de vídeo. Esse aqui é muito interessante porque a menina fez uma colagem até com material de uma exposição do Centro Cultural, né, que teve, um sobre o feminismo de forma manual. Aqui o outro também é um outro fanzine sobre a questão da mulher, que a aluna fez de forma, né, manual, mas tirou fotos, né, que fica também uma visualidade muito forte nesse processo também de colagem. Acabam eles usando muito isso na produção deles. Alguns alunos conseguem fazer colagem no computador ou por aplicativos, outros preferem fazer no processo manual mesmo. Aqui é aquilo que eu falei com vocês, né? Alunos criando vídeo pelo TikTok e mandando um trabalho por causa de música e alguns efeitos, né? A gente tem um outro trabalho, acho que é esse daqui, ó, que foi feito no TikTok, em que a aluna apresenta o texto dela. E aí tem só uma musiquinha no fundo, né, daqueles negócios do TikTok, aí ela vai passando para a professora ver, né, as questões e aí eu fazer as considerações. Vocês podem reparar que muitos deles usam o mesmo processo, né, de textos, colagens, letras diferentes, para fazer os textos. E aí ela finaliza, aí aqui, né, no próprio blog a gente consegue colocar os vídeos e tudo. Aqui são outros processos de colagem também que foram feitos, né, pelos alunos. Essa aluna fez sobre o racismo, usando muita questão imagética. A gente pensa também em tecnologia o tempo todo, nessa questão de visualidade, de imagens, né, de fotografia, de vídeo, e aí eles vivem muito isso. E agora na escola, né, com as aulas remotas, é uma constante, assim. Aqui outros também com trabalhos manuais. Aqui a gente vê outro TikTok, né, de um texto aqui sobre hábitos alimentares que a menina fez, a aluna do nono. Aqui também um processo de colagem, vocês podem ver que repete muito os processos. Eu particularmente gosto muito de colagem, né, acho que o professor tem uma referência muito grande para ele. E tem aqui também um videozinho que tem do TikTok, em que a aluna fez, né, em que a aluna apresenta, então, né, o fanzine dela. Essa também, novamente, usou muito o trabalho manual. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns que fizeram trabalhos digitais, que aí transformaram em formato de PDF. Tem a questão também do QR Code, que alguns usaram na produção do texto, né, para
linkar em alguma notícia ou para linkar em playlist, que eles, né, é uma coisa que eles gostam, eles acabam usando. Aqui a gente também tem as versões digitais de fanzine, que eles fizeram pela Covid. Você vê que os temas repetem muito também. Eu acho que são ou questões pessoais deles de quererem, né, falar, e principalmente essa questão da Covid. Isso aqui estava em junho ainda, né? A gente ainda está no processo sem aula, né, presencial, mas era uma questão muito forte para eles. E aí, duas alunas, aqui o outro também sobre racismo, que eu acho que é uma questão muito da idade deles, né? Eles já estão caminhando aí, eles são adolescentes, então essa tendência de falar de questões que estão mais do universo deles e usar, né, o recurso digital. Tem uma atividade que eu gosto muito, que eu dei para eles, que eu acho que fica super bacana, que é a ideia de escrita de fluxo, que é eles escreverem o que eles estão sentindo. E acabou que muitos dos textos, eles fizeram reflexão mesmo sobre essa questão tecnológica e esse excesso de telas. Então, a gente, né, vive agora o tempo todo com telas, assiste aula em tela, então a mudança, né, essa inserção tecnológica na vida deles foi muito forte. Então, a gente fez esse trabalho logo no início não foi logo no início das aulas remotas, não, mas ao menos, eu já até perdi a noção. Já, acho que esse trabalho alguns textos foi de julho e alguns outros textos foi de junho. E aí eles foram falando algumas questões que eu coloquei aqui, né, da aula, da questão da internet, do computador, essa inserção tecnológica dentro do universo deles, e eles podendo expressar pela própria escrita, que no caso aqui dessa escrita de fluxo, seria uma escrita mais livre, né? Eles teriam mais possibilidade, tanto é que tem um texto aqui que não está corrigido, que está com letra minúscula, está sem pontuação, pensando mesmo na ideia dessa velocidade que nós estamos vivenciando hoje, né? Pensando nas questões de tantas coisas que nós somos bombardeados, e eles conseguiram materializar, em parte, algumas coisas pelo próprio processo de escrita, que vindo a escrita que vem na cabeça, com questionamentos e tudo, e pensamentos mesmo, sobre o que estava acontecendo. Então, na aula de redação, ao invés de eu dar, por exemplo, um texto de uma forma, uma coisa mais fechada, eles estavam tendo uma liberdade maior de criação. E muitos textos, assim, fantásticos. Eu não coloquei todos, nem do ensino médio, mas eu acho que quando eles têm mais liberdade de escrita, os textos têm uma qualidade melhor, eu acho. Mesmo que tem que fazer uma revisão pensando em pontuação, mas a qualidade do conteúdo é muito melhor do que quando você tem uma prova fechada, engessada. Eu senti muito isso, assim, pelas produções, né, que eu li. Além de professora, eu acabei sendo leitora, e incentivou até uma aluna do próprio nono querer editar um livro, né? E aí aqui outro texto, né, falando sobre a mesma coisa, esses poemas sobre essa escrita de fluxo, essa questão mesmo tecnológica que estava vivenciando. Outros também, coisas de saudade, e que a própria escrita, né, possibilitou a materialização. Outra questão que eu coloquei aqui, nesse Escritas em Diálogos, eu acabei colocando outros, eu não vou abrir, mas tem outros varais, outros trabalhos, né? Aqui no caso são varais de escritas, são 2 trabalhos que foram feitos, um é do primeiro ano e o outro também é do nono ano. O trabalho do primeiro ano foi uma releitura do Alto da Compadecida que eles fizeram, e aí o uso mesmo não seria certo uma apropriação, mas pegar como referência mesmo e fazer o texto deles. Então, eles partiram de um ponto de um lugar. O varal contemporâneo já foi a questão mesmo do trabalho de artes que eles fizeram, que eles leram músicas de rap, eles até fizeram alguns trabalhos, né, com música mesmo, e fizeram também releituras do Islã e acabaram montando com muita questão também da imagem, com outros processos muito parecidos do fanzine, com colagem, mas com um tema mais específico da questão que eles ficaram falando do racismo, da questão da desigualdade social. E aqui é um processo muito interessante que foi feito, também do nono ano. A gente tinha um livro no colégio e eles fizeram uma apropriação. Eles fizeram releituras, eu gosto mais da palavra de releitura, eles fizeram releituras de um livro que chama Garimpo, né, das Bolhas de Sabão, de um professor que também é da Rede Santa Maria. E
E aí eles fizeram textos usando diferentes também possibilidades. Tanto eles usaram a poesia, como usaram imagens, desenhos, né? Fizeram desenhos no computador também, né? Usaram, eu acho que aqui vai ter mais desenho, usaram recursos, né, tecnológicos aí e ilustraram também, fizeram poesia visual, porque era um dos gêneros que a gente estudou esse ano. E tem um aqui que é muito bonitinho, que é o final, que é um desenho, né? Eles usam muito, eles também já fazem muita coisa no computador. Tem uma muito bonitinha que a menina desenhou, fez um desenho, e aí eles usam vários recursos. A gente leu esse aqui, né? As mulheres não são árvores silenciosas na estrada, que eu acho que foi um texto que marcou muito eles. E cada um praticamente fez um texto diferente. O livro do Alfredo, né, Lima, que foi feito, eles fizeram essa releitura, é um livro de contos, né? E aí fecha aqui meu escrito em diálogos, mostrando para vocês, assim, no geral, a questão mesmo da construção de releituras, de oficinas, de desafios, assim. Teve mais textos, mas eu não coloquei todos, né? Porque ficaria infinito e nem todos os alunos acabam autorizando, né, as apresentações. Mas é isso, assim, né, do trabalho. Convido, né, depois todo mundo a entrar, né, no site. E aí eu finalizo aqui essa questão mesmo do trabalho, falando, né, fazendo essa reflexão de uso de oficinas de texto, tem gente que acredita até em laboratórios, mas pensando na questão de experimentação e de mistura, né, tanto do manual como do tecnológico. A gente acaba pensando muito no manual, às vezes vocês viram trabalhos, mas eles acabaram usando recursos tecnológicos. Eu acho que é uma mescla aqui, não há somente um lado, né? A gente tem uma conversa, um diálogo mesmo, que a ideia é da ideia dessa escrita que está dialogando tanto com a tecnologia, né? Pensando uma questão mais manual, como de recursos de aplicativos e de plataformas, de ferramentas digitais. E é isso, assim. Muito obrigada, Graciele. A gente sabe, né, que enquanto professores é muito importante a gente ter essa iniciativa de trabalhar com os alunos, mesmo nesse cenário tão complicado, né, que a pandemia nos impôs. Eu tenho uma pergunta do chat para você, que é da Luanda de Oliveira. Ela pergunta se você acredita que se fosse cobrado mais dos alunos que se esforçassem mais em atividades como essa, se a escola receberia um retorno maior desses alunos em relação ao interesse, participação e realização das atividades. Eu acredito que sim. A gente tem um outro entrave que eu não falei aqui, porque assim, foi a avaliação, eles fizeram. É lógico que eu estou apresentando aqui os melhores trabalhos. Há alunos que não fizeram, há alunos que não têm interesse. Eu sou uma professora que trabalho, por exemplo, uma disciplina que é literatura, que não tem uma valorização tão forte. O que eu tenho feito é fazer formação de leitores. Eu falo com os meninos, não preocupa tanto com nota, não. Eu tento desvincular um pouco dessa questão da quantidade, pensar, eu vou tirar tanto, para ver se eles começam a ter gosto de estar ali. Eu acredito que a gente tem que mudar, infelizmente, a longo prazo, a mentalidade das pessoas, porque o que acontece, infelizmente, é que muitos alunos ainda vinculam a questão de pontuação na execução de atividades. Eu tenho um apreço muito grande para esse nono ano, porque ele foi uma das minhas turmas, eu fui professora deles no sexto e agora eu sou professora no nono. Muitos alunos eu vejo também que fazem as coisas porque eles gostam de ver, às vezes, os comentários do professor na hora que dá o retorno. Então, às vezes, eles fazem um trabalho desse com vídeo, com colagens. Às vezes, por exemplo, eu gosto muito de colagem. E aí mandam aquilo pensando no comentário que o professor vai fazer. Eu acho que isso também acaba cativando. E eu tenho uma afetividade muito grande com meus alunos. Então, acabam alguns fazendo e outros realmente não. Mas eu tenho, aos poucos, tido é uma escola particular, eu estou tendo muitos frutos assim de retorno de próprios alunos com produções.
Vocês veem pelas produções que eu apresentei, e mesmo alunos que querem produzir livros para publicar. Eu acho que pode ser 1, 2 de uma turma que tem 30 ou 3 alunos, não importa, mas eu acho que eu estou chegando. Agora, realmente, tem alguns que fazem por pontuação. Infelizmente, a educação no Brasil é muito vinculada a ponto. Nós somos movidos à pontuação, né? A querer ser, às vezes, tem alunos que querem ser A, e tem aluno que não quer ser A, ele quer ser mediano. 60% para ele tá bom. Eu ouço de tudo em escola. Então, eu dou aula para o sexto, para o nono, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ano do ensino médio. Então, realmente. Mas eu acredito que a gente tem que acreditar, assim, né, nesses trabalhos diferenciados e insistir neles. Tá? Eu acho que, né, agradecer a Luanda que perguntou. Muito bom. E no caso, Graciele, você acha que essa forma de trabalho, né, de estimular os alunos, ela pode ser facilmente aplicável para escolas públicas também? A sua experiência é com uma escola particular. Você já teve experiência com escola pública? Eu sou professora de escola pública também. Eu trabalho na PBH. Infelizmente, a prefeitura, a gente está com uma limitação. A escola que eu trabalho, né, a opção que tem, a gente está usando o Telegram e a gente está usando mais dicas, não está fazendo produções desse jeito. Apesar que teve uma professora que fez um trabalho muito bacana de artes com fotografia, e a gente recebeu, os meninos fizeram com desafio, eles acabaram enviando mesmo a fotografia. A escola pública, com aulas presenciais, eu dou aula, realmente o trabalho é um pouco diferenciado, mas dependendo da atividade e do engajamento do professor, a gente consegue sim ter resultados muito bons em escola pública. Eu acho que o problema agora é a questão do acesso tecnológico, né? Muitos alunos da escola pública não têm acesso, eles não têm determinados recursos que alunos de escola particular acabam tendo. Mas mesmo assim, eu acredito muito em alguns trabalhos, sim. Eu acho que seria possível. Eu não sei se seria facilmente, essa palavra assim, facilmente aplicável, eu acho muito complicado você falar isso, porque depende também do professor. Eu acho que trabalho, ele depende, se a gente pensar em até outros trabalhos que você vê por aí, ele depende mais do professor do que do colégio, se é público ou é privado. A gente tem tantos professores de escola particular que não vão desenvolver isso, como tem escolas públicas. Eu acredito que dá sim, né, para aplicar e fazer. Eu conheço muita coisa boa de escola pública. Eu realmente, assim, a escola que eu trabalho é uma escola mais complicada, mas eu já cheguei a fazer trabalhos, por exemplo, de poesia visual na escola pública, que ficaram fantásticos. Eu acho que, né, em presencial, mas realmente, gente, em aulas remotas é muito complicado. Os meninos, a gente não consegue chegar a todos, né, infelizmente. Sim, a gente sabe que essa é uma realidade, né? E é um dos maiores desafios que a educação e nós, professores, estamos enfrentando nesse período de pandemia. Uhum. Então, assim, que conselho você daria para os seus colegas professores para eles não desanimarem e para aplicarem, né, e somarem as potencialidades deles com as dos alunos para criar projetos tão interessantes quanto o que você criou? E para estimular os alunos a participarem. O que eu vejo, sim, eu sou uma professora, eu gosto de ser professora, né? Eu trabalho tanto na rede particular como na rede pública. A minha carreira, a maior parte do tempo, eu trabalhei mais tempo na escola pública, não em sala de aula, mas na parte administrativa. Eu acredito que é mesmo o gosto pela docência, né? Eu não posso romantizar e falar assim, e tudo, mas é a questão também de formação. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, que gosto muito de procurar, de experimentar. Eu acho que também tem essa questão do perfil. Eu acho que a gente não pode desistir. Agora, realmente, a gente precisa de infraestrutura na questão se realmente a gente pode desenvolver ou não uma questão educacional. Mas eu acho que se a gente tiver formação, uma melhoria, né, de estrutura, de salário, de N fatores, a gente pode sim desenvolver bons trabalhos. E eu acredito muito na escola pública, tanto é que eu ainda continuo nela, né? Senão eu já deixaria, eu abandonaria. Eu não tinha falado que era da prefeitura, acabei esquecendo, porque com essa questão da pandemia eu tenho atuado mais na escola particular. Mas, por exemplo, na escola pública,
Eu tenho falado, a gente fez uma formação de professores, eu passei muitas coisas que eu estou fazendo, algumas coisas, né, não todas, algumas coisas que eu estou fazendo na rede particular, eu falei com meus colegas da rede pública. A gente fez um momento de formação e de compartilhamento de conhecimento. Então, eu acho que isso também acaba contribuindo, a gente compartilhar, igual esse momento agora, de mostrar práticas, acaba inspirando outros professores a também a fazer. É isso. Sim, sim. Eu acredito bastante que a É, gente funciona pelo exemplo, né? sim, que todos nós somos capazes. Eu acho que precisa dessas ações inspiradoras, né? De ver. Eu estava lendo um texto de alunos de escola pública que apresentam trabalhos científicos e que conseguem achar soluções, sabem problematizar. Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar também esses trabalhos de escola, dos dois lados, né? Eu estou apresentando da escola particular, mas eu tenho ciência também dessa questão da escola pública. Claro, claro. E durante esse seu projeto, pelo que eu entendi, é um projeto que é contínuo, né? Não é uma coisa que você pretende interromper. E que Não. começou antes, né? Você citou que a escola teve aula até março. Quais Isso. foram os principais impedimentos que você enfrentou, tirando essa questão de recursos mesmo? Até porque os alunos de ensino da escola particular, a gente supõe que eles tenham, né, acesso em casa à internet, mas quais foram as principais barreiras e dificuldades que você percebeu nesses alunos após essa mudança do ensino presencial para o ensino remoto? E a gente já vai acabar, eu só estou Não, sim, não, tá perguntando porque eu tranquilo. acredito que são perguntas pertinentes e que podem ajudar outros Não, professores sim. a construírem, né, trabalhos com seus alunos. Já se passaram vários meses, né? Já houve várias transformações desse ensino aí. No início, eu vou colocar algumas ponderações, assim, na minha concepção, né, como professora, eu primeiro não gostava de vídeo, né? Eu nem gostava nem de tirar foto minha nem nada. Eu acho que essa questão da exposição da imagem do professor, porque a gente tem que assinar direitos autorais e de uso de voz. Os alunos, eles não ligam as câmeras e pontualmente eles usam o microfone e as aulas são gravadas. Há um impedimento da questão da imagem, essa autoaceitação. Isso aí já é uma questão, às vezes você está dando aula e os alunos ficam mudos. Essa participação, para mim, ainda é muito polêmica, porque tem professor que utiliza a questão dos pontos para os alunos estarem falando. Eu fiquei por muito tempo usando essa questão do ser voluntário. Eu quero participar porque eu estou achando a aula interessante, então eu quero me envolver. Mas a gente sabe que isso também vai ter um preço, né, ser cobrado. Eu acho que essa questão de você não ter o professor no presencial, essa questão de você não ver os alunos e, às vezes, ouvir a voz, né? Quando na aula algum aluno fala, eu acabo dando até uma acalmada no coração. Hoje eu acostumei muito, eu até brinquei com eles que eu falo com eles que hoje eu estou acostumada a falar para a tela, mas mesmo essa questão da distância e a gente não saber o que está do outro lado, eu acho que é o maior impedimento. Agora, realmente, teve alunos que aprenderam muito. Eu acredito que teve alunos que nós vamos ter que aguardar para voltar às aulas, mas que é um processo muito diferente, né, de uso, de dar uma aula virtual do presencial, é muito grande, até para tirar dúvidas, até para... eu nem sei te falar a dimensão ainda, mas eles participam mais em chat, né? Falar em microfone, essas participações, elas são só quando são assuntos interessantes para eles, que é do universo deles. Por isso que eu fiquei focando nessa questão do TikTok. Porque quando você fala numa coisa de internet, de rede social, igual, por exemplo, eu estou no 9º ano agora, a gente está discutindo cultura de cancelamento. Aí eles participam, eles querem falar os exemplos que eles conhecem. Agora, se você ficar transpondo aula tradicional para aula virtual, usando temas ultrapassados, em que eles podem pesquisar no Google e conferir o que o professor está falando, eu acho que, sinceramente,
eles até brincam, eu vou lá e pesquiso, está no Google. É a mesma coisa de prova virtual. Então, as pesquisas, elas acontecem, você está falando e o menino está conferindo. Então, é um mundo muito diferente, sabe, Stephanie, para falar sobre as dificuldades. A gente não pode desistir, né? A gente tem que ter ciência que a gente não tem controle total sobre o que está acontecendo. Eu acho que é isso. Sim, sim, a gente tem que aprender também a se adaptar, né? Não é só os alunos que estão aprendendo nesse momento, mas a gente também a lidar com essa nova realidade remota. Sim, sim. Uhum. Graciele, muitas pessoas estão te agradecendo aqui, a Heloísa Andrade, o Gabriel, a Sônia, várias pessoas te parabenizando pelo trabalho e pela iniciativa. Uhum. A gente vai encerrar agora. Você Ótimo. gostaria de deixar algum outro recado, algum outro estímulo? Não, o recado que eu queria deixar, agradecer a todo mundo que assistiu, né, me ouvindo, e assim, eu quero continuar mesmo trabalhando com a escrita, com a literatura, que é uma coisa que eu amo, que eu acho que é uma coisa que acaba envolvendo os alunos, que um aluno até uma vez falou comigo assim, por mais que a gente não goste da matéria, mas você gosta e a gente acaba se envolvendo um pouco, de prestar um pouco mais de atenção, porque você acaba tentando vender aquilo para eles, né? Passar aquela mensagem, não, gente, isso aqui tal, ou fazer produções. E uma coisa que eu faço, mas é uma característica minha, eu acabo escrevendo junto com eles também, mostrando textos. E isso acaba incentivando, porque escrever no Brasil muitas pessoas não gostam, né? E aí eu consegui grandes produções, né? Que eu acredito muito nisso. É isso, assim. Muito Fazer obrigada. O que gosta. Nada, obrigada a você. Muito obrigada mesmo. É excelente sua apresentação e sua explanação, bem inspiradora mesmo. Gente, eu agradecendo a Graciele, eu gostaria de pedir para quem está na sala continuar com a gente, porque a gente vai chamar agora a Joana Coelho Silva, do Cefet, que vai falar para você sobre análise intersemiótica das ilustrações de Doré e Dalí para o romance Dom Quixote. Só um momentinho que a gente já vai falar com a Joana. Tudo certo? Tudo pronto aí, Joana? Oi, tudo certo. Vocês estão me ouvindo, ok? Ok, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, tá bom? Tá bom. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Joana Coelho, eu sou graduanda do curso de Letras com ênfase em Tecnologias Editoriais do Cefet-MG. Eu estou aqui nessa chamada especialmente para convidar vocês para assistir o vídeo que eu e minha colega de pesquisa preparamos para apresentar esse nosso estudo sobre o livro Dom Quixote. Essa nossa pesquisa, ela é resultado da nossa iniciação científica, intitulada Ver com a Imaginação a representação iconográfica de Doré e Dalí em Dom Quixote, que foi desenvolvida durante o segundo semestre de 2019 e o primeiro de 2020, e orientada pela professora doutora Bruna Fontes Ferraz. O que vale dizer aqui é que nós estudamos o primeiro livro, porque o Dom Quixote, para quem conhece, sabe que são 2 longos livros e nós estudamos o primeiro. Esse primeiro livro ele foi publicado em 1605, ou seja, há muitos e muitos anos atrás. Mas com esse nosso trabalho, nós vemos justamente como um clássico como esse merece e deve continuar sendo estudado, porque sempre há novas perspectivas e novas coisas para a gente observar. Além disso, como nós analisamos ilustrações que foram elaboradas para o livro, nós podemos ver como esse livro, apesar de ser clássico e ser tão antigo, ele pode ser renovado ao longo do tempo por meio desse trabalho de ilustração. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A nossa pesquisa ela é uma análise intersemiótica das ilustrações de Gustave Doré, que é um pintor francês do século XIX, e de Salvador Dalí, que talvez vocês conheçam, um pintor espanhol surrealista do século XX. Ambos ilustraram o romance Dom Quixote de Miguel de Cervantes. E aí, se a gente recuperar um pouco o termo intersemiótica, que vai ser proposto pelo Roman Jakobson, a gente vai ver que intersemiótica trata-se de uma tradução que consiste na interpretação dos signos verbais
por meio do sistema de signos não verbais. Ou seja, o que esses dois artistas estão fazendo, Doré e Dalí, é uma espécie de tradução. Eles vão pegar esse clássico, essa obra escrita, feita de signos verbais, e traduzir para signos não verbais, que são as ilustrações. Então, partindo dessa perspectiva intersemiótica, a gente elaborou essa análise das ilustrações com o intuito de verificar como um texto verbal clássico pode ser complementado pela representação visual. E essa representação visual pode atribuir ao texto diferentes camadas significativas. E para a gente realizar essa análise, a gente partiu da teoria da intersemiótica, principalmente de um texto do Léo Rock, intitulado A Transposição Intersemiótica por uma Classificação Pragmática. Nesse texto, o Léo Rock vai apontar 3 tipos de relações entre texto e imagem, e aí lá no nosso vídeo a gente está abordando isso com mais detalhes, aqui eu vou falar bem resumidamente. Esses 3 tipos de relações são basicamente uma relação em que há primazia da imagem, em outra relação a primazia do texto, e a terceira, o texto e a imagem, eles entrelaçam-se em um único discurso, então não há uma primazia de um ou de outro. E é o caso do Don Quixote que a gente está analisando. O que a gente vai observar é que essas ilustrações, elas não ficam sob o texto ou sobre o texto. Ambos são independentes, texto e imagem têm seu próprio significado, e com Doré e Dalí nós vemos que essas ilustrações acrescentam significados à obra. Eu acho que um dos pontos mais interessantes aqui é da gente pensar justamente em como os artistas são de linhas diferentes e datas diferentes, mas mesmo assim eles fazem esse trabalho de ter uma imagem independente, trazer novas atribuições significativas para a obra. O Gustave Doré, ele é um artista, como eu disse, do século XIX, um pintor francês, e as suas ilustrações foram as que ficaram mais famosas. A maior parte das edições de Quixote tem as ilustrações do Gustave Doré. E ele era de uma linha mais realista. Então, para quem conhece um pouco de arte, do realismo, sabe que eles têm um pouco assim de apego à realidade, de representar as coisas, dizendo a grosso modo, claro, representar as coisas como elas são. Enquanto o Dalí, que fez um trabalho aí super reconhecido no surrealismo, como o próprio nome diz, tem algo de surreal, então não está preso, né, à realidade, tem esse lado surreal mesmo. E apesar dessas diferenças, a gente vai ver que os dois fazem esse trabalho de atribuir significados nesse texto tão antigo e clássico que é o Don Quixote. E aí lá no vídeo, vocês vão poder ver essas imagens e acompanhar nossa análise com mais detalhes, mas eu já posso dizer para vocês que o Doré, a maior parte das ilustrações dele, sim, vai representar o mundo do jeito que ele é. Por que eu estou falando disso? Porque se vocês conhecem a história de Don Quixote, eu acho que todo mundo conhece, o Don Quixote é um cara que leu muito e enlouqueceu por causa dessas leituras, então o livro tem muito da imaginação dele. O episódio mais famoso é o dos moinhos de vento, em que ele vai lutar contra os gigantes, que na verdade são moinhos de vento. Então, o Doré, que está lá na estética realista, ao ilustrar esse episódio, ele vai ilustrar os moinhos de vento, e não os gigantes. Ele ilustra a vida real, não a imaginação do Quixote. Porém, o que a gente observou é que entre as ilustrações dele, há uma ilustração que é bem emblemática, porque ele vai trazer, sim, esses aspectos da imaginação do Quixote. Bem como o Dalí também traz muita coisa da imaginação. Então, em episódios como Moinhos de Ventos, ou quando ele enxerga um rebanho de ovelhas no lugar de... um exército de pessoas no lugar do rebanho de ovelhas, o Dalí traz os dois lados. E com essa estética surrealista, tem uma coisa onírica ali, de trazer mesmo a imaginação do Quixote e tudo mais. Bom, em resumo, é isso que eu posso dizer para vocês.
Eu acho que é muito interessante observar, por se tratar de um texto clássico, e ver como essas imagens não ficaram presas a ele e se emanciparam, trouxeram novas camadas significativas. E aí vocês podem dar uma olhada lá no vídeo e viajar um pouquinho para pensar aí no que esses artistas tentaram representar da imaginação do Quixote. E obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Joana. O pessoal te parabeniza pela apresentação do trabalho. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Pessoal, quem quiser dar uma olhadinha melhor no projeto que a Joana falou sobre, é só acessar, tá lá na nossa página, Ciência de Minas, tá ok? A gente vai finalizar agora essa live e a gente vai ter à tarde, no horário de... Só um minutinho. De 5 às 18h30, uma mesa redonda sobre a inteligência artificial no Brasil. Então, eu peço que vocês que assistiram e passaram aí esse dia, essa tarde gostosa com a gente, para continuarem aí atentos ao YouTube, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, porque aí toda vez que a gente entrar com um vídeo ao vivo aqui, vocês vão conseguir receber um alerta no celular e entrar em tempo real para poder participar da atividade junto com a gente, tá bom? Então é isso, já já a gente volta. Boa tarde a todos.